Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Meu nome é Fausto Araújo. Mais uma vez, bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Bom, o tema que eu quero tratar no dia de hoje fala sobre o estado intermediário dos mortos. Para que você entenda sobre esse tema, é o período entre a morte, que nós conhecemos, e a ressurreição, segundo as Escrituras Sagradas. E esse período a gente chama de período intermediário. É o período que nós vamos estar tratando aqui e respondendo algumas perguntas referente a esse tema. Antes de eu adentrar e começar as explicações, eu te convido a parar esse vídeo agora e você faça uma leitura, por gentileza, lá de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19 em diante até o final do capítulo. Que eu acredito que vai ser mais proveitoso para o seu entendimento se você ler esse trecho do Evangelho de Lucas. Lucas 16, a partir do verso 19 em diante, onde fala sobre Lázaro rico. Ok? Bom, seguindo, eu gostaria de responder as perguntas mais comuns que temos ouvido e alguns questionamentos. Tá? As perguntas que eu vou responder nesse vídeo são as seguintes. As pessoas que morreram, onde estão suas almas? As pessoas estão conscientes ou inconscientes? Os mortos, eles podem voltar? Aí vem a quarta pergunta. Eles podem nos ajudar, interceder por nós diante de Deus de alguma maneira? E a pergunta ao contrário. Nós podemos interceder por eles de alguma maneira? E a sexta pergunta, e como fica a questão do purgatório? Tá bom? Eu quero ser simples e objetivo nesses questionamentos, ok? Espero que você tenha parado e lido Lucas, que vai ajudar bastante a sua compreensão, seu entendimento referente a isso, ok? Então vamos à primeira pergunta. As pessoas que morreram, onde suas almas estão? Se você leu Lucas, eu quero ler Lucas agora, Lucas 16, no verso 22 e 23, onde diz assim: E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, a primeira pergunta aqui, né? Vamos lá. Onde as pessoas, a alma das pessoas que morreram, onde estão? Bom, aqui diz assim que essa passagem aqui fala-se sobre Lázaro e rico e ambos morreram. E um foi levado, cada um a um lugar. A gente vê aqui que o Lázaro está num lugar chamado seio de Abraão. Ok? E o rico, ele foi sepultado e viu no inferno. A tradução correta aqui seria Hades. Hades é o lugar dos mortos que morreram sem salvação. Tá? A tradução correta seria Hades. Então, o lugar dos mortos que morreram sem salvação. Aqui diz que o Lázaro estava no seio de Abraão, num lugar chamado seio de Abraão. Ok? Só que não é o único termo que nós encontramos nas Escrituras referente ao lugar onde os mortos e salvos estão. Nós temos outros termos também, como paraíso, onde eu vou ler agora para você em Lucas 23, 42 e 43, aquela passagem onde Jesus Cristo é crucificado e ali ele fala para um dos ladrões ali na cruz. Essa é a fala de Jesus. Diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, ali a palavra de Deus diz que eles morreram e Jesus garantiu que ele estaria no paraíso, no lugar dos mortos. Existe outro vocábulo também que é utilizado, além de seio de Abraão ou paraíso, existe outro vocábulo também que pode ser usado. Em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 ao 4, onde diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu.
E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, nós encontramos esses três vocábulos. Nós encontramos a questão do seio de Abraão, paraíso e terceiro céu. Ok? No que diz respeito àqueles que morreram salvos. Os que morreram perdidos, ambos estão no estado intermediário porque aguardam uma ressurreição. Tá? Os perdidos estão no Hades e aqueles que morreram salvos estão no paraíso ou terceiro céu, também conhecido como seio de Abraão. Ok? Vamos à próxima pergunta. Os mortos, as pessoas estão conscientes ou inconscientes? Essa pergunta é relevante. Você vai entender por quê no decorrer da resposta. Vamos lá. Aí diz assim: e aconteceu que o mendigo, eu estou recorrendo à passagem que eu pedi para você ler, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão de longe, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 22 a 24. Aqui fica muito claro que a pessoa está consciente, totalmente consciente, você vai ver no decorrer das passagens que eu vou estar citando, e de Lucas também, que a pessoa está totalmente consciente, tá? Para não ficar numa única passagem, a gente não forma a doutrina com uma única passagem, eu quero ler outra passagem onde diz assim, Apocalipse 6, verso 9 e 10, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não nos julgas e vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui diz claramente as pessoas que foram mortos, tá? Durante um certo período, que eles estão totalmente conscientes, tá? Isso deixa bem claro. E 2 Coríntios 2, 5, verso 8. Mas temos confiança que desejamos antes deixar este corpo e habitar com o Senhor. Então, a pessoa quando morre, ela salva, ela vai habitar com o Senhor no paraíso, ok? E é um período intermediário em qual ela aguarda a ressurreição. Bom, ainda dentro dessa pergunta, algumas seitas, a principal delas é a Testemunha de Jeová, elas negam que os mortos estejam conscientes. Para elas, os mortos estão dormindo, certo? Não estão conscientes. Bom, até onde aqui já lemos, deixa muito claro que tanto os salvos como os perdidos, eles estão conscientes, ok? Eu vou ler para você o texto que eles utilizam para fazer tal afirmação. Está lá em Eclesiastes 9, verso 5, eu vou estar lendo a versão deles. Diz assim: os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios absolutamente de nada. Eclesiastes 9:5. Eu vou ler outra versão que diz, com outras palavras, a mesma coisa. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Bom, gente, como que a gente resolve isso? Eu tenho duas passagens que falam que Cristo está, que os mortos estão conscientes, e outra diz que essa passagem aparentemente diz que não estão. Mas quando você lê Eclesiastes, o capítulo todo, ou até mesmo somente o verso a seguir, diz o seguinte, o verso 6, Eclesiastes 9, 6, tá? Eu li o 5, agora eu vou ler o 6. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma para sempre de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, quer dizer, eles não estão conscientes a respeito daquilo que está acontecendo debaixo do sol. Você está entendendo? Então é isso que a palavra está explicando. Porque você, por um lado, você vê claramente que os mortos estão conscientes. Eles não estão conscientes daquilo que acontece debaixo do sol. Ok? Eu quero te ressaltar outra passagem também em João, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 10 ao 14, as palavras do Senhor Jesus. Essa passagem aqui diz respeito quando Lázaro, amigo dele, ele fica enfermo, doente,
e ele é avisado. Ele ainda fica 2 dias no lugar onde estava para ir depois ter com Lázaro. E ele recebe essa notícia e aguarda ali. Olha só a fala de Jesus aqui nesse contexto, 11, do 10 ao 14. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aí diz assim, assim falou depois e disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, Jesus ele mesmo falou assim, Lázaro, nosso amigo, ele dormiu. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Se ele está dormindo, ele está descansando, ele está bem. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse claramente, Lázaro está morto. O que a gente precisa entender, pessoal, para que as escrituras não pareçam uma contradição, é entender a fala no seu contexto. Morte se refere ali a um termo que se usa de sono, mas é o corpo. Tá? O corpo dorme na sepultura, ele repousa na sepultura, mas a alma está na presença do Senhor ou no Hades, mas está totalmente consciente. Ok? Outra pergunta que se faz, os mortos podem voltar? Bom, a Bíblia deixa enfaticamente que não. Tá? Eu vou ler alguns textos para você que faz essa afirmação. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó 7, 9 e 10. Então, os mortos não ficam vagando por aí, pessoal. Existe um lugar, como diz em Lucas, que ele fica aguardando o julgamento, a ressurreição. Ok? Então, essa é a crença cristã, segundo as Escrituras Sagradas. Eu vou ler outro texto que diz assim. Disse ele, rogo, pois, o Pai, eu estou lendo Lucas, tá? 16, 27 ao 31. Disse, rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa do meu pai. Ali, o rico, ele está pedindo para retornar à casa do pai. E você vai ver que ele não é permitido ele retornar. Pois tenho 5 irmãos para que dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Então, não existe poder ou autonomia para aquele que está morto retornar. Se não for pelo poder de Deus, mas as escrituras é bem enfática que morto não pode voltar, ok? E aonde eles estariam? Só para a gente reforçar, para que você entenda. E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Tá? E a escolta do justo ali, você vê que é feita por anjos para estar no paraíso, ok? Vamos lá. Vamos seguir para a próxima pergunta, também relevante. 4. Eles podem nos ajudar a interceder diante de Deus? As pessoas que morreram, seja elas quem for, ou justos ou injustos, elas podem de alguma forma estar intercedendo pela nossa vida, nos ajudando? A crença cristã diz que não. Vamos lá. Não, porque eles não têm esse poder de voltar, tá? E o papel de intercessão não é uma incumbência dos mortos, tá bom? Não é um papel que eles realizam. O papel de mediação e intercessão, eu vou ler a quem pertence. Hebreus 12, 24 diz assim, Jesus, mediador de uma nova aliança. Ou seja, quem é o nosso mediador entre nós e Deus? É o Senhor Jesus. Tá? Isso se repete onde diz assim também, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, quem é o meu mediador? Jesus Cristo, as duas passagens diz isso. Intercessor, a Bíblia diz assim, da mesma maneira, também o Espírito, aqui é o Espírito de Deus, ajuda nossas fraquezas. Porque não sabemos como convém pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. Ok?
Então, quem intercede, quem nos ajuda na nossa intercessão é próprio o Espírito de Deus, e nenhuma pessoa que morreu tem esse poder ou autonomia para fazer isso. Ok? Vamos lá. Eles podem nos ajudar a interceder diante de Deus? Não, né? A gente não pode ajudar eles também de lá para cá, nem em ambas as mãos, isso é improvável. Porque diz assim, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso o juízo. Então eles não têm esse poder de tanto nos ajudar como ajudarmos a eles, tá? Porque depois da morte segue somente o juízo, tá? E como eu já li, o poder de eu poder fazer alguma coisa pela pessoa que está morta, eu não tenho, porque a decisão é tomada em vida, tá? Essa decisão é tomada em vida, então não há nada que eu possa fazer para uma pessoa que já morreu, ok? Deixa eu falar alguma coisa aqui. Quando nós, cristãos, nós vamos a um velório, a nossa oração, por exemplo, é para que Deus e o Espírito Santo consolem a família. Porque a nossa compreensão é que a gente já não pode fazer nada em prol daquela pessoa. Tá? Tudo que nós podemos fazer, nós temos que fazer em vida. E essa pessoa também tem que fazer as suas escolhas enquanto está viva. Ok? A questão do purgatório, tá? O purgatório ele começou a ser ensinado, não existe o termo purgatório nem a doutrina, tá? Nas escrituras sagradas. Eu sei que alguns arrogam que tem, se você depois quiser que eu aprofunde isso, eu aprofundo, tá? Mas ela começou a ser ensinada em 593. Como a própria Bíblia, a palavra de Deus, diz, e aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Se depois da morte há juízo, ela se contradiz com a doutrina do purgatório. Porque a Bíblia é enfática, depois da morte é juízo e pronto, não há o que se fazer. E por outro caminho também, você vê que a doutrina do purgatório, ele acaba se chocando com outra doutrina bíblica. Você vai ver. A Bíblia diz assim, em 1 João, esse aqui é a epístola de João, não é o evangelho, é a epístola, 1 verso 7 diz assim, mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos entender uma coisa. Se, porventura, né, a doutrina do purgatório, a pessoa tem que ir para o purgatório para expurgar, como tem vídeo aí na internet, os padres explicando, para expurgar alguns pecados, e eu me contradigo com 1 João 1 verso 7, porque diz que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu, como cristão, acreditando nas Escrituras, eu acredito na suficiência do sangue de Cristo. Então, quer dizer que o sangue de Cristo não é poderoso o suficiente para purificar de todo pecado? Fica resquício que precisa ser purificado pelo sangue pelo fogo do purgatório, perdão? Você está entendendo? Então, a doutrina do purgatório, ela acaba se contradizendo com uma série de texto bíblico, tá? Hebreus 9:27 é um deles, esse que eu li é outro, ok? Então, que eu possa ter ajudado você a compreender o estado intermediário dos mortos, tá bom? Deixa o seu comentário no final, se você chegou até o final. É importante o seu comentário, a sua opinião sobre esse tema. Se ficou algum questionamento, também fique à vontade de perguntar, que eu estarei respondendo dentro das possibilidades. Que Deus te abençoe e te dê graça e discernimento e que você não seja enganado por nenhuma seita, em nome de Jesus. Mais uma vez, meu nome é Fausto Araújo e bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé.